Quando a porta da caminhonete se abriu com um rangido, o frio invadiu o espaço como uma criatura viva, cortante e impiedoso. Mas não foi a temperatura gélida que fez o militar prender a respiração. Foi o que ele viu ali, parado além da abertura. Uma pastora alemã imensa, imóvel na neve, o pelo coberto por uma fina camada branca, o corpo rígido, mas sem se mover. E ao seu lado, tão próximos que quase se confundiam com suas patas, dois filhotes minúsculos, trêmulos, de olhos arregalados, pequenos demais para sobreviverem sozinhos em uma tempestade daquelas. Ele já havia percorrido aquela estrada de montanha inúmeras vezes durante os treinamentos, quase sempre vazia, quase sempre silenciosa. Mas naquela noite, a nevasca transformará tudo em um borrão branco. E quando os faróis iluminaram aquelas silhuetas à beira da pista, algo dentro dele se contraiu de um jeito que nem as situações de combate haviam conseguido. A cadela não latiu, não rosnou, não recuou quando ele desceu do veículo. Apenas o observou, os olhos escuros e atentos, carregando medo, exaustão e uma determinação feroz que deixava claro, ela não se moveria dali, não sem seus filhotes, nem mesmo em busca de abrigo. Ele ergueu a mão enluvada devagar, a palma aberta, do jeito que aprenderá tempos atrás, quando as palavras não bastavam. E falou em voz baixa, firme apesar do vento uivante, dizendo que ela estava segura, que não precisava mais lutar. Sabia que os animais não compreendiam as palavras como os humanos, mas entendiam a intenção, o tom, a paciência. Flocos de neve grudavam em seus bigodes, e um dos filhotes soltou um gemido fraco, quase inaudível. Foi então que ele percebeu a mudança sutil em sua postura, o modo como ela se posicionava de forma ainda mais protetora sobre os pequenos, não com agressividade, mas com desespero. Ele voltou para dentro da caminhonete e abriu a porta do passageiro, deixando o ar quente escapar para a tempestade. A luz interna projetava um brilho suave sobre a neve, e ele esperou, resistindo ao impulso de apressar as coisas, porque sabia que confiança não se impõe, se conquista. Os minutos se arrastaram. O vento rugia. Seus dedos começaram a perder a sensibilidade, mas a cadela finalmente deu um passo hesitante à frente, depois parou. Os olhos fixos nos dele, avaliando como ele havia avaliado ameaças durante toda a carreira. Mais um passo. Depois outro. Até que ela ficou bem na beirada da porta aberta, o calor tocando seu focinho, e pela primeira vez sua postura rígida se abalou, revelando o quanto estava perto de desabar. Ele se ajoelhou na neve, diminuindo sua presença, tornando-se menos ameaçador, e bateu de leve no assento, convidando-a sem exigir nada. Não sabia que aquele instante, aquele simples gesto de abrir uma porta no meio de uma tempestade, mudaria muito mais do que apenas uma noite gelada em uma estrada esquecida. A pastora alemã avançou, não porque confiasse plenamente nele, mas porque seus filhotes já não tinham forças para esperar. Assim que as patas dianteiras tocaram o piso da caminhonete, um dos filhotes tropeçou, as perninhas bambas, e caiu contra o peito dela, obrigando-a a tomar uma decisão que nenhuma mãe deveria enfrentar em meio a uma nevasca. O militar agiu rápido, mas com calma, puxando um cobertor grosso de trás do banco e estendendo-o no chão. O tecido absorveu a neve derretida enquanto o calor da cabine os envolvia. Quando a cadela empurrou os filhotes para dentro, um de cada vez, ele viu seus ombros relaxarem um pouco, como se toda a tensão tivesse se esvaído de uma só vez. Ela entrou por último, virando-se mais uma vez para encará-lo, os olhos perscrutando seu rosto com uma intensidade desconcertante, como se precisasse memorizá-lo, como se precisasse ter certeza de que aquilo era segurança de verdade, e não mais uma armadilha cruel do mundo. Então, ela se deitou, enroscando-se em torno dos filhotes, protegendo-os mesmo ali, mesmo naquele momento. Ele fechou a porta devagar, isolando o frio lá fora, e só então permitiu-se respirar fundo. Apoiou a testa no volante por um instante, e uma emoção o atingiu com mais força do que qualquer missão já havia feito. Enquanto o aquecedor ganhava vida, os filhotes começaram a se mexer. As pequenas caudas se agitavam, os gemidos fracos se transformavam em guinchos baixos, e um deles se arrastou até sua bota, encostando o focinho no couro, como se buscasse calor. Algo dentro dele se partiu, algo que nem percebera que havia adormecido anos atrás. Já tinha visto lealdade em campos de batalha, coragem sob fogo, sacrifícios medidos em sangue e silêncio.
Mas aquela resistência silenciosa, aquela mãe que preferira enfrentar uma nevasca a abandonar seus filhos, parecia tão heroica quanto qualquer ato de bravura que já testemunhara. Dirigiu devagar montanha abaixo, as luzes de emergência piscando na neve, olhando a cada poucos segundos para garantir que ainda respiravam, que estavam quentes, que eram reais. E quando a cadela ergueu a cabeça e a apoiou no banco, fechando os olhos pela primeira vez, ele soube que ela havia decidido não apenas aceitar ajuda, mas confiar nele com o que tinha de mais precioso. Em uma clínica veterinária à beira da estrada, muito depois do horário de fechamento, bateu na porta até as luzes se acenderem e alguém a atendesse. Quando o veterinário viu a família enrolada em seus braços, não houve perguntas, apenas ação. Horas depois, com o amanhecer amenizando a tempestade lá fora, os filhotes dormiam em uma gaiola aquecida, os barriguitas cheios subindo e descendo, e a cadela permanecia ao seu lado, já sem medo, a cauda roçando sua perna como se sempre tivesse pertencido àquele lugar. Quando o veterinário disse que todos sobreviveriam, que haviam estado a minutos de congelar, ele sentiu a garganta se apertar novamente, dessa vez de alívio. Ajoelhou-se, olhando-a nos olhos, e sussurrou uma promessa que não planejara fazer, que ela nunca mais estaria sozinha, que sua luta havia terminado. Ao deixar a clínica, com o sol nascente rompendo as nuvens, não saiu de mãos vazias. Porque alguns resgates não terminam com um adeus. Terminam com uma família formada nos momentos mais improváveis, tudo porque um homem escolheu abrir uma porta, e uma cadela corajosa decidiu atravessá-la.